Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 7, As Dádivas do Reino. Vamos para a seção 6, da vigilância à paz. Parágrafo 1. Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo, mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo. Apreciará a todos eles se os considerar com amor. Nossa percepção, através do pensamento de separação, vai ver a filiação dividida. Porém, é impossível ver alguma coisa separado, porque só existe o todo. Quando vemos separado, isso é uma ilusão, pois só o todo é real. E é por isso que podemos olhar para tudo, desde um átomo a uma pedra, a uma pessoa. Podemos olhar para tudo e ver além disso, ver que Deus é a fonte de tudo aqui na matéria. E a matéria é somente uma ilusão de separação. E por isso que devemos abandonar o ataque. O ataque sempre representa separação. E aqui ele nos coloca que ver com medo é ver através do ego. E assim isso altera a nossa percepção, porque vemos fragmentado. No medo não há criação, só no amor há criação, porque vejo com o Espírito Santo e assim corrijo a percepção. Nós podemos ver o todo em tudo se considerarmos com amor. Isso é apreciação. 2. A mente que aceita o ataque não pode amar. Isso é assim porque ela acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. Se não compreende o que é o amor, não pode se perceber amorosa. Isso faz perder a consciência do que é, induz a sentimentos de irrealidade e resulta em profunda confusão. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. Não tem como uma mente que vê ataque, que vê julgamento, que vê separação, amar. Essa mente não pode amar. E o amor aqui é perceber tudo como o mesmo. Não é um amor individual, um amor de apego. Se eu pensar que amor no mundo é amor, isso vai dar confusão, porque o amor do mundo não é o amor de Deus, que abrange o todo, a totalidade de tudo em todos. Nós só nos enganamos pensando separação devido ao poder da nossa mente, mas esse mesmo poder pode nos levar de volta, porque esse poder não foi feito por nós. Nós temos o poder de dirigir o nosso pensamento da maneira que escolhermos, ego ou Espírito Santo, ver através da ilusão ou da realidade. Essa é a nossa confiança. Nós podemos mudar a nossa maneira de pensar.
3. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. Isso ameaça a sua própria existência, um estado que acha intolerável. Permanecendo lógico, mas ainda insano, o ego resolve esse dilema completamente insano, de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti e percebendo o que tu és como não existente. E isso assegura a continuação do ego, se ficares do seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. Nós só temos uma fonte, e essa fonte é a mente de Deus. É essa própria fonte que nos dá o poder de acreditar naquilo que quisermos acreditar. Esse próprio poder que usamos para acreditar na separação é o próprio poder que vai fazer-nos acreditar que nunca nos separamos. É o próprio poder que vai dissolver toda a ilusão de separação. E esse é o jogo da separação, é nos percebermos como algo diferente do que realmente somos. 4. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é sua origem e, apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre reproduz do modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz o medo. Essa é a aliança do ego e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor, porque tu és amor. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar. Ele também tem que negar tudo o que esse poder te dá, porque ele te dá tudo. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, então, não o quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. E se ela reconhecesse qualquer parte da filiação, conheceria a si mesma. O ego não acredita em totalidade, porque ele acredita na divisão. E por que ele nos diz que o ego não nos ama? Porque amor é totalidade. E o ego não vê totalidade, só vê divisão, só vê especialismo, só vê aquilo que é bom para mim. A mente, ela sempre reproduz mais do mesmo. E como o ego, pensamento de separação, foi constituído pelo medo, é medo que ele reproduz. E assim, o ego é traiçoeiro com o amor, porque ele sabe que o amor abrange tudo. E ele não pode abranger tudo, senão ele é desfeito. Então ele transforma esse amor naquilo que é especial para mim. Eu amo os que me fazem bem, os da minha família, os que estão ao meu redor. Mas eu não amo aquele que não está de acordo com a minha vontade. Este eu ataco. E quando percebemos o que é realmente o amor, que é abranger tudo, nós vemos o quanto de poder nós temos na nossa mente, o poder de Deus, o poder da unidade. E quando descobrimos esse poder que é tudo, não mais vamos querer migalhas de um pensamento de separação. E aqui esse pensamento ele usa da rejeição. Quantos de nós nos sentimos rejeitados e mal sabemos que essa rejeição vem exatamente do medo desse pensamento, de que ele possa se reconhecer a si mesmo e assim deixar de existir. 5. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento.
percebe a ameaça dessas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de ti, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa, mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões, e se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. E assim esse pensamento vai inventar ilusões e ilusões para nos afastar da nossa real identidade, e vamos começar a acreditar em tudo aquilo que a nossa mente está produzindo. Ouvimos alguém falar algo e corremos, acreditamos nele e nos tornamos devotos a várias crenças que muitas vezes nos afastam da nossa real identidade. 6. O Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito. Ele quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido, porque nada mais é real. Portanto, nada mais tem significado. Quando olhamos para a ilusão através da nossa mente corrigida, através do Espírito Santo, nós não a atacamos, porque nós sabemos que elas não são reais, nós não podemos percebê-las assim. Então, nós não julgamos, elas simplesmente não existem. O conflito que nos traz toda a divisão somente é percebido como sem significado. E como o conflito é sem significado, não precisamos ficar querendo compreender tudo. E aqui ele nos leva muito além dos questionamentos sem fim que o ego engendra para nos distrair do que é real. E quando compreendemos que tudo aqui é sem significado, tudo aqui é incompreensível, isso vai nos trazer amor, totalidade. E dentro desse amor que tudo abrange, nada mais precisa ser compreendido, porque nada mais é real e nada mais tem significado. Somente esse amor, essa unidade. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura dessa sessão.